Amém? Então vamos à Bíblia agora, meus irmãos. Vamos abri-la no Salmo 27, versículo 1. E esta é a quinta mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema Seja um matador de gigantes. Salmo 27, versículo 1. Todos acharam? Todos encontraram? Então acompanhe a leitura agora do texto bíblico, que diz assim, palavras de Davi: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo nos faça compreender as coisas profundas dos céus. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós reunidos, Senhor, nesse santuário. Já louvamos o Teu nome, já adoramos o Senhor, já preparamos a boa terra do nosso coração, para que o semeador venha e semeie a boa semente. A boa semente, quando ela é semeada na boa terra, o Senhor mesmo disse que ela frutifica a 100%. Nós somos a boa terra. Nós que cremos na Tua palavra, nós que acreditamos nas Tuas promessas, nós que confiamos obstinadamente no Senhor, somos essa boa terra. E a boa terra é o nosso coração. Então que a Tua palavra, meu Senhor, seja semeada agora no coração de cada homem, de cada mulher, que o Senhor, com mãos de misericórdia, conduziu até esse lugar. Que o Teu Espírito, Senhor, faça-nos compreender a Tua verdade. Que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, ó Deus. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade de explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, e principalmente, Senhor Deus, para o amadurecimento espiritual da igreja, o amadurecimento espiritual do Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu tenho dito ao longo dessa série de mensagens que o eleito de Deus, o escolhido de Deus, ele tem que ser forte, ele tem que ser uma pessoa destemida, tem que ser uma pessoa intrépida. O escolhido de Deus, ele tem que estar pronto para enfrentar toda e qualquer dificuldade da vida, crendo que tudo é possível ao que crer. Nunca se curvando diante das dificuldades, nunca recuando diante dos problemas, mas sempre enfrentando, sempre lutando, mas com essa certeza, tudo é possível àquele que crê. Você vê o eleito de Deus, até quando ele erra, ele encontra forças para consertar o seu erro. Até quando ele cai, ele encontra forças para se erguer. Ele se levanta. Olha, foi assim com Davi.
Davi é um exemplo disso que eu estou dizendo para vocês. Você que vem acompanhando essa série de mensagens, hoje já é a quinta. Você sabe que Saul, o rei, vinha perseguindo Davi implacavelmente. Queria tirar a vida de Davi. Esse homem, ele estava sendo perseguido como um cão raivoso. Davi, ainda um menino, obrigado a fugir de Israel, obrigado a viver exilado no deserto, obrigado a ficar dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. Só que agora, Davi, depois de muitos anos de perseguições, ele agora tem 600 homens ao lado dele. 600 soldados que dependem dele. 600 homens, mais esposa, mais filhos. Isso significa que Davi, nessa hora aqui, já tinha por volta de 1000 pessoas sobre a responsabilidade dele. 1000 pessoas para ele proteger e para ele alimentar. Agora veja, todas as situações adversas que ele estava enfrentando, a preocupação com a segurança pessoal dele, porque Saul queria matá-lo a qualquer preço. Somando a tudo isso, a responsabilidade agora, com mais de 1000 pessoas, estava começando a deixar Davi deprimido. Estava começando a deixar Davi angustiado. As pressões da vida às vezes causam isso. As dificuldades da vida, as responsabilidades, às vezes pode provocar isso aqui. E eu quero dizer para você uma coisa. É por isso que eu acho a Bíblia Sagrada um livro maravilhoso. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E eu acho maravilhoso porque a Bíblia é honesta, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia ela mostra não apenas as virtudes, mas ela mostra também os erros das pessoas. E quando a palavra de Deus apresenta, esses erros, apresenta as falhas, apresenta os equívocos, apresenta as decisões erradas que muitos filhos de Deus tomaram no passado, Deus faz isso para que nós aprendamos e que cada um de nós evite cometer os mesmos erros que foram cometidos por filhos de Deus, por homens de Deus no passado. Esse é o primeiro motivo. Segundo lugar, Deus faz isso para mostrar que os grandes homens de Deus do passado, eram eles, todos eles, pessoas semelhantes a nós, homens semelhantes a mim, pessoas semelhantes a você, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas fraquezas. Tiago diz com os mesmos sentimentos, igualzinho a nós. Eu já falei aqui num dos cultos passados, que o que impede muitas das vezes de Deus usar alguém da mesma maneira que usou, por exemplo, Davi, é porque às vezes a pessoa diz assim, mas quem sou eu? Davi era Davi, eu não posso me comparar a Davi? Pode sim, senhor. Davi era igualzinho a você, igualzinho a mim. Com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas virtudes, com os mesmos sentimentos. A única diferença era que Davi confiava em Deus. Davi cria em Deus obstinadamente, mas apesar de crer em Deus, ele falhava, como você falha, como eu falho também. Então, eu quero mostrar para os irmãos agora um momento de fraqueza de Davi. Um momento em que Davi toma uma decisão errada. E isso vai ser muito importante para você compreender. Abra, por favor, a Bíblia agora. Lá em 1 de Samuel. Vamos no Velho Testamento. 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 1 em diante. Acompanhe, por favor, na tua Bíblia. Então, 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 1 em diante. Disse assim: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jaesreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 4. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Você vê,
num momento de insegurança, Davi começa a imaginar que um dia ele seria morto por Saul. Olha, ele diz, poxa, olha, uma hora esse homem vai me matar. Uma hora esse homem vai conseguir o seu intento. Uma hora ele vai destruir a minha vida. E aí ele pensou, eu só tenho uma saída, é fugir para a terra dos filisteus. Você lembra que ele matou o maior herói dos filisteus? Que era Golias? Ele tinha matado Golias, o maior guerreiro filisteu. E ele pensa que a sua única saída para fugir da fúria de Saul era ir para a terra dos filisteus. Aí eu pergunto, ou talvez você esteja me perguntando, pastor, por que Davi tomou essa decisão errada? Sabe por quê? Porque nesse momento aqui da sua vida, sufocado pelos problemas pessoais, sufocado pelas pressões, Davi deixa de se concentrar em Deus e passa a se concentrar em si mesmo. Isso é que é um grande problema. Ele deixa de consultar a Deus e ele começa a consultar a sua própria consciência. Por favor, não incorram nesse erro aqui, porque foi aí que ele falhou. Porque olha, irmãos, em outras oportunidades, e não foram poucas, Davi sempre consultou a Deus. Davi nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, nos momentos de pressões, ele sempre se voltava para Deus, ele sempre consultava a Deus. Agora, ele consulta a sua própria consciência. Eu acho que vai ter uma hora que Saul vai me matar. Eu acho que vai ter um momento que Saul vai acabar com a minha vida. Não tem outra saída. Eu acho que eu tenho que fugir para a terra dos filisteus. Olha só como é que era antes. Abra em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel 23. Na primeira vez que ele enfrentou os filisteus no deserto, ele consultou a Deus. Leia, por favor, o versículo 2, que diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Quer dizer, consultou Deus. Senhor, eu devo perseguir esses filisteus? Eu devo fazer isso? Eu não devo fazer aquilo? O que o Senhor acha? E Deus dava direções a Davi. Quando este homem, um dia, foi atacado pelos amalequitas, ele consultou a Deus também. Venha no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Olha o que diz aqui. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então Davi era um homem acostumado a consultar a Deus. Quando ele ficava confuso, ele consultava Deus, conversava com Deus. Quando ele era desafiado pelos inimigos, quando ele se via acuado pelos problemas, ele consultava Deus. Ele não agia conforme a sua vontade, conforme a sua carne. Ele sempre buscava uma direção de Deus. Então você vê que na maior parte das vezes ele conversou com Deus. Só que desta vez aqui, não. Agora ele conversa consigo mesmo. Ao invés de consultar Deus, ao invés de conversar com Deus, ele conversa consigo mesmo e diz: algum dia eu serei morto por Saul. Algum dia Saul vai tirar a minha vida. Irmãos, esse homem, no momento de pressão, no momento de angústia, no momento de extremas dificuldades, ele se esqueceu simplesmente que o profeta Samuel o havia ungido para ele ser o futuro rei de Israel. Se o profeta tinha ido a Belém, se o profeta disse: olha, Deus me mandou aqui, Deus me mandou ungir você ainda muito jovem, porque você é quem vai substituir Saul, você que será o futuro rei de Israel, ele não podia de maneira nenhuma ter esquecido disso. Então se esqueceu, está aqui. Davi esqueceu, meu irmão, que Deus ratificou essa promessa através de Jonatas, o amigo preferido de Davi. Vem aqui para te mostrar no capítulo 23. Samuel, capítulo 23, 1 Samuel.
versículo 17. Deus usa o próprio filho de Saul e ratifica a promessa para Davi. E diz: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha, tu serás o futuro rei de Israel. Não temas, Davi. A mão do meu pai não vai te alcançar. O meu pai não vai conseguir te matar. Você é ungido de Deus, você é o escolhido de Deus. Tu serás rei de Israel. Ele esqueceu disso. Na hora dos problemas da vida, meus irmãos, não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça que Deus é contigo. Não se esqueça que você não está só. Não se esqueça que a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre vai se cumprir na vida daquele que crer. Ele também se esqueceu da promessa de Deus, ratificada através de Abigail. Deixa eu mostrar para você. Capítulo 25. Só virar a página. 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 30. Olha como Deus falou pela boca dessa mulher. E diz: e há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Olha, o Senhor vai te estabelecer príncipe sobre Israel. Você vai ser o rei. Aqui, ó. Irmãos, até por meio de Saul, Deus garantiu a sua segurança pessoal através das promessas. Você vê? Pastor, através de Saul, através de Saul. Capítulo 24. 1 de Samuel 24, versículo 20. Numa das vezes que ele poupou a vida do rei Saul. Agora Saul vira-se para Davi e diz: agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Olha, até através do rei Saul, Deus confirmou. Olha, Davi, agora eu tenho certeza de que você vai ser o rei de Israel. Então, na verdade, irmãos, Davi, ele tinha todos os motivos do mundo para continuar Israel. Esse homem, ele tinha todos os motivos do mundo para continuar confiando em Deus, confiando que Deus iria protegê-lo, acreditando que Deus iria suprir as suas necessidades. Porque às vezes as pessoas se precipitam, as pessoas tomam decisões erradas. Você vê, em menos de 3 anos ia acabar o exílio desse homem. Em menos de 3 anos depois dessa época aqui, ele já estaria governando o povo de Judá. Ele já estaria assumindo o reino, só que ele não sabia disso. Ele não sabia que bastava 3 anos e todo o problema dele chegaria ao fim. Aí ele toma uma decisão errada. Por favor, não tome decisões precipitadas. Na hora das dificuldades, na hora dos problemas, às vezes uma doença, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema sentimental, às vezes uma crise no casamento, às vezes um problema com o filho, seja qual for o problema, nessas horas, primeiro conversa com Deus, consulta Deus, não se precipite, não tome decisões erradas. Então você vê, ele tomou uma decisão errada. Ele disse: olha, eu acho que a única saída que eu tenho é fugir para a terra dos filisteus. Irmãos, para você ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, você tem que ter fé, perseverança, paciência, esperar em Deus, senão você não vai ver as promessas de Deus se cumprir. Quem tem fé tem perseverança. Quem tem fé tem paciência. Quem tem fé espera em Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus, não são no nosso tempo. Nós não podemos determinar o tempo que as coisas vão acontecer. É Deus que determina. Aliás, o apóstolo Paulo falou isso. Segura aí um pouquinho, vem aí Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo falou à igreja. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, até o último dia da tua existência nesse corpo de carne, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé
e pela longanimidade herdam as promessas. Aleluia. Então, olha, nesse momento aqui de insegurança, o que faltou a Davi? Fé e perseverança. Esqueceu da promessa, não perseverou, não esperou em Deus, mas na verdade, Deus estava permitindo todas essas dificuldades na vida de Davi. Deus estava permitindo todas essas lutas na vida de Davi para preparar Davi para exercer o reino. Olha, Deus às vezes permite que nós enfrentamos dificuldades, que você enfrente luta. Deus está preparando você para coisas grandes, meu irmão. Deus está preparando você para grandes vitórias. Deus permitiu tudo isso na vida desse homem para que ele pudesse assumir o reino. Ele tinha que ter uma experiência. Ele tinha que ser um homem vivido. Só que nesse momento aqui, ele vacila e decide fugir para a terra dos filisteus, para a terra dos inimigos dele, para a terra dos filisteus, um povo a quem ele tinha matado o seu maior herói. Quer dizer que ele tomou a decisão de seguir o caminho que melhor lhe pareceu. Nesse momento, Davi decide resolver os seus problemas sozinhos. Esquece Deus, esquece a palavra. Olha, por favor, tenha muito cuidado, irmãos, para na hora das grandes lutas da vida, você não se precipitar, você não tomar decisões erradas, você nunca se entregar ao desânimo. Você sabia, por isso que eu disse aqui no início, Moisés, Davi, Daniel, o apóstolo Paulo, todos eram homens semelhantes a nós, com as mesmas falhas, com os mesmos erros, com os mesmos pecados, com os mesmos sentimentos. Você sabia que houve um momento que Moisés, ele foi se sentindo tão sobrecarregado com as suas responsabilidades, que ele desejou a morte? Ele desejou morrer? Deixa eu mostrar para você. Abra no livro de Números, por favor. Capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 14 e 15. Olha, eu estou falando de Moisés. Porque quando se fala de Moisés, as pessoas só imaginam o quê? Abrindo o mar vermelho. Oh, que homem poderoso. Oh, que fé extraordinária. Abriu o mar vermelho. Aí a pessoa diz assim, quem sou eu? Quem sou eu? Moisés era Moisés. Não, era igualzinho a você, igualzinho a mim. Olha só. Encontraram? Então vamos ler junto. Versículo 14 e 15. Ele diz assim, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Estava sufocado pela responsabilidade. Mais de 2 milhões de pessoas sob os ombros desse homem, ele sendo o comandante do povo de Israel no deserto. Aí ele diz para Deus, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Olha, eu não aguento mais, Deus. É pesado demais esse encargo. Mais de 2 milhões de pessoas, tudo nos meus ombros, todos os problemas vêm para mim. Eu não suporto mais. Se o Senhor me trata dessa maneira, por favor, eu te peço, me mata de uma vez, tira a minha vida. Se o Senhor acha que eu sou precioso para o Senhor, acaba de vez comigo, me tira, não me deixe ver a minha miséria, eu não suporto mais isso. Moisés, irmãos. O profeta Elias. Profeta Elias. Vamos lá em 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 19. Quando se fala de Elias, porque Elias, ele orou e Deus mandou fogo cair dos céus. Que homem espetacular. Quem sou eu para ser comparado a Elias? Não, era homem igualzinho a mim, igualzinho a você. Olha o que aconteceu na vida desse homem. 1 de Reis 19, versículo 2 em diante. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Deixa eu explicar. Quando ele fez aquele grande desafio no alto do Monte Carmelo, ele desafiou 450 profetas de Baal, falsos profetas. Deus mandou fogo dos céus. Deus respondeu à oração desse homem. E ele pega, leva os falsos profetas para um ribeiro e tira a vida de todos eles. Matou todos os falsos profetas.
Ah, se pudesse ser assim hoje, hein? Se pudesse acabar com a vida de todos os falsos profetas que tem por aí, hein? Eu seria o primeiro a tomar a frente. Porque ou coisa para deixar a pessoa indignada é falso profeta, é falso pastor, que manipula as pessoas, que induz as pessoas ao erro, que rouba a fé, que fazem comércio com o povo de Deus. Está assim, está cheio aí, ó. Cheio de profetas de Baal. Então, ele tinha acabado de fazer isso. Quando Jezabel sabe, manda uma ameaça. Olha, diz a esse profeta que amanhã a estas horas eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com cada um dos profetas de Baal. Era uma mulher ímpia. Aí o profeta Elias recebe a ameaça. Olha o que ele fez. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha, desejou a morte. O mesmo profeta que um dia antes demonstrou uma confiança extraordinária em Deus, recebe uma ameaça de uma mulher ímpia, e ele diz: ai, Jesus, ela é a rainha. Ai, que essa mulher tem muito poder. Ai, que essa mulher tem muitos soldados. Ai, que ela vai realmente tirar a minha vida. Foge para o deserto e chega num deserto, se sentindo oprimido, se sentindo deprimido. Ele pede a Deus a morte. A mesma coisa de Moisés. Ó. Então, irmãos, são essas falhas aqui que nós devemos ter todo o cuidado do mundo para que a gente não venha a repeti-las na nossa vida. Olha, por mais difícil que seja o problema, por maior que seja a luta que você esteja enfrentando, olhe sempre para Deus. Nunca desvie os teus olhos de Deus. Olha, sempre confie em Deus. Mesmo que as circunstâncias se mostrem completamente desfavoráveis, creia em Deus. Deus não desabandona você. Deus não abandona o seu povo. Deus jamais deixará você entregue à sua própria sorte. Não tire o foco de Deus. Agora, se você deixar de olhar para Deus e olhar para o problema, aí você vai multiplicar o problema. Sempre permaneça olhando para Deus. Você lembra de Pedro? Jesus vinha andando sobre as águas. É um fantasma? Não, não sou eu, Jesus. Se és tu, manda que eu ande sobre as águas. Venha, Pedro. Desceu do barco e andou. Como se estivesse andando em cima do asfalto. O que a Bíblia diz? Reparando, porém, na força do vento. O vento estava soprando forte. Ele disse: caramba, esse vento aqui não está fácil. Teve medo. E quando ele sentiu medo, começou a afundar. Ai, Senhor, me salva. Jesus vai lá, segura Pedro. Senão ia morrer afogado, querido. Olha aqui, ó. Sentiu medo? Não tenha medo. O medo é o maior inimigo da fé, meu irmão. O medo sufoca a fé. Não pode ter medo, viu? Sempre confie em Deus. Sempre acredite em Deus. Nunca tire o teu foco de Deus. Em Provérbios, deixa eu me mostrar aos irmãos. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Olha o que o Espírito de Deus fala através de Salomão. Está falando comigo, está falando contigo. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém, irmão? Olha, é para confiar mesmo. Diz para o teu irmão aí: confia no Senhor de todo o teu coração. Diga: confia. Salmo 31. Salmo 31. Versículo 15. São palavras de Davi. Olha, sofreu muito. Deu muita cabeçada, mas aprendeu. Olha o que ele escreve depois. Versículo 15. Ele diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos
e dos meus perseguidores. Bom, mas agora Davi tomou uma decisão errada. Davi decide ir para Gate. Quando ele vai para a terra dos filisteus, Saul suspende a perseguição. Então, a princípio, parecia uma decisão boa. A princípio, parece que essa decisão de ir para o campo do inimigo ia trazer um alívio para Davi. A princípio. Parecia que estava aliviado do problema. Chegou lá na terra dos filisteus, bom, Saul não entra aqui, Saul já voltou, né, com a sua tropa, estou livre do problema. Olha, irmãos, é como aquela pessoa que no momento de extrema dificuldade resolve buscar alívio na bebida alcoólica. Porque não tem gente que faz isso? Quando enfrenta problema, quando enfrenta pressões, aí vai beber. Vai sentar-se na mesa de um bar. Aí a bebida traz alívio, traz. Ela se sente aliviada quando ela bebe. Só que esse alívio dura um pouco tempo. É um breve tempo. Outros buscam alívio se prostituindo, adulterando. E quando eles praticam essas coisas, eles se sentem aliviados. Mas logo, eles percebem que aquele alívio só dura um pouco tempo. Muito pouco tempo. Não demora muito, a pessoa cai na real, aí ela descobre que ela tem que pagar um alto preço, que ela vai pagar um preço muito caro pela decisão errada que ela tomou. Olha, Davi pagou um preço muito caro por essa decisão errada aqui que ele tomou. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que ele pagou um preço caro. Mas antes, já que estamos aqui pertinho, deixa eu mostrar o que diz Provérbios 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 12 e 13. Então lá vai. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Você está vendo? Há caminhos que aos olhos do homem parecem o correto. Aos olhos de Davi, essa é a melhor saída. Essa é a melhor decisão. Eu vou para a terra dos filisteus. Lá eu me livro de Saul. Lá eu vou encontrar descanso, lá eu vou encontrar paz. Não. Muito cuidado, viu? Há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim desses caminhos, são caminhos de morte. Destrói família, destrói um casamento, destrói a felicidade. Às vezes toma uma decisão errada hoje, que vai trazer prejuízo a você o resto da tua vida. Às vezes é uma decisão na vida sentimental, às vezes é uma decisão na vida financeira, às vezes é uma decisão de família. Cuidado para não tomar decisões erradas. Muito cuidado com isso aqui. Bom, volte lá em 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 27, versículo 5 em diante. No capítulo 4, nós vimos que quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir, né? Aí versículo 5. Disse Davi a Aques, Aques era o rei dos filisteus: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Olha, ele chega para o rei dos filisteus e disse: olha, se você acha que eu posso ser útil a você, se você acha que eu posso te servir em alguma coisa, me conceda um lugar para eu habitar com meus homens. Me cede uma cidade da tua terra para que eu habite. O rei filisteu ouviu o pedido de Davi. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia das grandes conquistas de Davi. Sabia que Davi era um guerreiro. Sabia que Davi agora já tinha um exército, nesse momento aqui, de quase 2.000 homens. E ele aceita o pedido de Davi. Por que ele aceitou o pedido de Davi? Porque ele pensou assim: bom, realmente esse cara pode me ser útil. Se eu atender o pedido dele, eu vou tê-lo como meu aliado. Ele é um guerreiro. Ele é um homem valente. Ele tem um exército aí de 2.000 homens. Então ele disse: se eu tiver ele do meu lado, ele vai lutar até contra o seu próprio povo. Ele vai lutar contra Israel. Ele vai se aliar ao meu exército.
Aí ele cede a cidade de Ziclag para Davi. Pastor, mas ele pensou isso? Pensou. Olha o versículo 8. Vamos ler junto. Subia Davi com seus homens e dava conta os Gesuritas, os Gesitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes. Voltava e vinha Aques. E perguntando a Aques, olha o que o rei perguntava a ele: contra quem deste hoje? Contra quem lutaste hoje? Contra quem tu destruíste hoje? E Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jerameelitas, e o sul dos queneus. Aí o rei dizia: está do meu lado. Davi dizia: olha, dei contra Judá, lutei contra Israel, matei muita gente lá de Israel, só que ele não tinha feito isso não. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie dizendo. Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo Israel, pelo que me será servo para sempre. Olha, enquanto o rei pensava que Davi e os seus homens estavam destruindo as cidades de Judá, estava lutando contra o povo Israel, Davi, na verdade, estava destruindo os aliados do rei. Estava destruindo as nações ímpias. Só que quando ele chegava lá, o rei perguntava: e hoje, você destruiu quem? Quem que você destruiu em Israel? Ele disse: não, hoje eu lutei contra algumas cidades do sul de Judá. Nada, ele tinha destruído os próprios aliados do rei. Irmãos, esse rei estava tão convencido que Davi era seu aliado, mas tão convencido que na primeira guerra que ia haver entre os filisteus e Israel, a primeira coisa que esse rei faz é convidar Davi e os seus homens para se juntar ao seu exército. Olha, vai ter uma guerra, nós vamos enfrentar Israel, eu quero que vocês se juntem ao meu exército. Traz os teus homens, vamos combater junto, agora nós somos aliados, agora tenho certeza que você está do meu lado. Olha só, adianta um pouco aí, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1 e 2. Diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Olha, quando ele convidou: olha, se junte ao meu exército, nós vamos sair juntos, nós vamos combater Israel. Davi disse: tudo bem, você agora vai saber o quanto o teu servo é capaz de fazer. Ele estava dizendo: você vai ver a surpresa que você vai ter. Você vai ver que na hora que começar a guerra, você pensa que eu estou do teu lado, eu e os meus homens vamos destruir você. Esse era o pensamento de Davi. Só que o rei interpretou isso aqui, interpretou essas palavras como um sinal de lealdade. Ficou tão impressionado que naquela hora ele disse: olha, você a partir de hoje é o meu guarda-costa pessoal por toda a vida. A partir de hoje você que faz a minha segurança, Davi. Tamanha confiança que eu tenho em você. Só que teve um problema. Na hora deles partirem para a guerra, os príncipes filisteus desconfiaram de Davi. Disseram: não, tem alguma coisa errada, não vamos confiar nesse homem não. Olha aqui, vira a página. Capítulo 29. Versículo 2 em diante. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? O rei Aques respondeu aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. O rei ainda disse assim: não, ele é de confiança.
Vocês não sabem quem é? É Davi, que venceu o nosso guerreiro, que derrotou Golias. Só que já tem anos que ele está ao meu lado. É de confiança absoluta. Nunca encontrei nele algo que o fizesse desconfiar dele. Vamos confiar nele, está lutando do nosso lado. Versículo 4. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele. E lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste. Manda ele voltar para a cidade que você deu para eles. E não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois, de que outro modo ele se reconciliaria como seu senhor? Não seria porventura com as cabeças destes homens? Não é este Davi? Não é este aquele Davi, de que uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Davi feriu seus milhares, porém Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Faz voltar esse homem. Não, rei Aques, esse homem, ele vai nos surpreender. Na hora da batalha, ele vai lutar contra a gente. Ele não vai trair o seu povo. Você não está atentando para isso. Irmãos, quem é de Deus nunca trai o povo de Deus. Nunca, 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 nunca. Mas os ímpios pensam que sim. Eles acham que uma pessoa de Deus é capaz de trair a palavra, é capaz de trair a verdade. Quem é de Deus não trai a verdade. Quem é de Deus não se desvia do caminho da verdade. Quem é de Deus não se curva diante dos inimigos de Deus, irmão. Aqui, ó. Manda ele voltar. Manda ele lá para Ziclag. Não queremos ele conosco, não. Eu disse ainda há pouco que Davi, ele pagou um alto preço por essa decisão errada de ir se refugiar no campo do inimigo. Eu vou mostrar para você agora qual foi o alto preço que ele pagou. Venha no capítulo 30, versículo 1 em diante. O rei Aques disse: olha, Davi, sinto muito, mas eu confio em você, mas esses outros comandantes aí do exército não confiam. Então eu não posso criar uma divisão no meu exército. Volta com os teus homens para Ziclag, não tem problema, fica lá. Aí ele volta. Olha o que aconteceu. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Abigail, né? A viúva de Nabal, o carmelita. Olha que coisa interessante. Irmãos, os amalequitas, que era uma nação ímpia, que era um povo que era da descendência da serpente, descendência de Caim, eles aproveitaram o momento que Davi tinha se ausentado, viram que a cidade estava desguarnecida, viram que só tinham ficado as mulheres e as crianças, e covardemente destruíram a cidade, queimaram a cidade, pegaram todo o povo de Ziclag, pegaram todas as esposas dele, todos os filhos, todas as filhas, todas as riquezas que eles tinham e levaram cativo. Dá para você imaginar a dor que esse homem aqui sentiu? Dá para você imaginar a tristeza que se abateu sobre Davi e todos os seus homens? Chegaram lá em Ziclag, a cidade incendiada, todas as riquezas dele levadas, saqueadas, as esposas, as mulheres, os filhos, as filhas, todo mundo levado por um povo inimigo. Como é que você se sentiria numa hora dessa, hein? Imagine, você chegar em casa e dizer: sequestraram teu filho, sequestraram tua mulher, bandidos estiveram aqui, roubaram tudo, ainda levaram cativo. Dá para você imaginar o desespero dessas pessoas? Olha o preço que esse homem pagou por uma decisão errada. Se ele não tivesse ido para a terra dos inimigos, ele não passaria por isso aqui. E outra coisa, irmãos, só pela misericórdia de Deus foi que os amalequitas pouparam a vida das mulheres e dos filhos. Porque quando Davi atacava os amalequitas, ainda há pouco nós lemos,
ele exterminava homens, mulheres e crianças. Ele não deixava um só vivo. Então, o normal seria, esses amalequitas vão fazer o mesmo. Ele não faz o mesmo com a gente. Quando ele vai da nossa cidade, ele não poupa ninguém. Vamos matar as mulheres, vamos matar as crianças, acabar com todo mundo. Só pela misericórdia de Deus, os amalequitas não fizeram isso. Que preço altíssimo Davi estava pagando por ter ido se refugiar na terra dos inimigos. Mas não foi só isso não. O preço ficou ainda mais caro. Leia o versículo 6. Ficou mais caro ainda. Versículo 6. Davi muito se angustiou, e não era para menos, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha, se já não bastasse a situação terrível que ele estava enfrentando, a cidade queimada, a cidade destruída, tudo que eles possuíam foram levados, as mulheres sequestradas, os filhos sequestrados, agora o problema se torna maior. Está aqui, ó. Agora ele tem que encarar mais um problema. Alguns dos seus homens passam a culpar Davi pelo que aconteceu e queriam apedrejar Davi. Alguns disseram, olha, a culpa é dele. A culpa é de Davi, ele não é o chefe? Ele não é o nosso comandante? Por que ele não tomou uma providência? Por que ele deixou as mulheres sozinhas? Vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. E aí eu chamo a atenção da igreja. Veja como a insensatez das pessoas se manifesta na hora das adversidades. Quanta insensatez. Houve quem quisesse apedrejar Davi. Na hora que eles mais precisavam do seu líder, eles queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo para aqui. Mas a palavra diz aqui que Davi ficou profundamente angustiado. É aquela hora, meu irmão, que bate um desânimo total na pessoa. É aquele momento que você fica prostrado, você fica sem ação, você fica no fundo do poço. Quem não já se sentiu assim ao longo da vida? Quem aqui não já enfrentou um problema, não já enfrentou uma situação que você disse, e agora? Não tenho saída. E agora, o que é que eu faço? E agora, que rumo eu tomo? E agora? O que eu posso fazer? Completamente angustiado, completamente prostrado. Ele disse, e agora? Não tenho mais o que fazer. A cidade destruída, as nossas esposas sequestradas, os nossos filhos sequestrados, e ainda esses homens aí se rebelando contra mim, querendo tirar a minha vida. Mas aqui no final do versículo diz algo importante. Aqui diz, porém, Davi se reanimou no Senhor. No momento em que ele estava completamente prostrado, ele pensou assim, olha, só Deus pode me devolver o ânimo outra vez. Só Deus pode me tirar dessa situação aqui agora. Eu estou desanimado, eu estou prostrado, eu estou no fundo do poço, eu não vejo saída, mas agora eu estou vendo que tem uma saída. Deus, 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 Deus. Irmãos, Davi recobrou o ânimo. Davi passou a buscar outra vez a direção de Deus. Enquanto ele deixou de buscar a direção de Deus, olha quantos problemas. Olha quantas tragédias. Olha a situação que esse homem se meteu. Aí aqui ele diz, olha, tenho que me voltar para Deus. É em Deus que eu renovo as minhas forças. É em Deus que eu vou recobrar o meu ânimo outra vez. Vamos ler do versículo 7 em diante. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, os amalequitas que tinham feito aquilo, né? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram até o ribeiro de Bezó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezó. Olha só, ele consulta Deus, Senhor, o que é que eu faço? Que decisão eu tomo? Eu persigo esse bando aí de amalequitas, que destruiu a cidade, que levou as nossas mulheres, que levou as nossas crianças. Aí Deus responde, persegue.
Pode ir. Você vai alcançá-los. E você vai libertar todo o povo. Você vai trazer todo mundo de volta. Está aqui, ó. Aí quando ele recebe essa direção de Deus, quando ele recebe a garantia de Deus, de que deveria perseguir os amalequitas e que ele iria libertar o povo, Davi e os seus homens partem e chegam até o ribeiro de Besor. O que acontece aqui nesse ribeiro? Outro problema surge para Davi. Irmãos, 200 homens, de tão cansados que estavam, de tão exaustos que estavam, não conseguiram atravessar o ribeiro. Não tinham forças para atravessar aquele córrego de água. Está aqui. Davi perde 200 soldados. Davi, não temos condições, estamos exaustos. Não temos força para atravessar, não temos força para nadar, esperar se passar para o outro lado da margem. Estamos exauridos, estamos exaustos. O que Davi faz? Desanima? Não. Mesmo com 200 homens a menos, ele não desanima. Ele pega os 400 restantes e ele segue viagem perseguindo os amalequitas. Mas eu pergunto, seguir viagem para onde? Senhor, devo perseguir? Deve. Pode persegui-los. Só que aqui, Deus não disse a Davi onde os amalequitas estavam acampados. Deus não disse, persegue que eles estão ali na frente. Persegue que eles estão mais à direita. Ou persegue que eles estão mais à esquerda. Deus não disse, está aqui, ó. Deus só disse, deve, pode persegui-los. Pode sair em busca deles. Deve-se perfeitamente. 200 homens não podem mais ir, não tem problema. Vamos os 400 restantes. Segue em frente. Na certeza de que Deus ia guiá-lo até onde os seus inimigos estivessem. Eu não sei onde eles estão. Eu não sei se está para a direita, se está para a esquerda. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Deus vai me guiar até os meus inimigos em nome do Senhor. E a gente lembra de Abraão, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia onde ficava a terra. Mas ele saiu crendo que Deus ia guiá-lo até essa terra. Irmãos, Deus está no controle da tua vida. Creia, acredite em Deus. Deus está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Aí você está vendo 1000 problemas, você não vê saída. Creia que Deus é contigo. Pastor, mas a situação está difícil. Deus falou que Ele é contigo. Vai em frente, não baixe a cabeça, não desanime, não fuja da luta. Na hora certa, Deus vai vir de lá com poder irresistível, meu irmão, e o milagre vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que crer dessa maneira aqui, ó. Foi em frente. Não, Deus vai me guiar. Sabe o que aconteceu? Vamos ler o versículo 11. Leia aí na tua Bíblia. Lá vão eles, andando pelos desertos, pelos campos da vida. Aí diz assim, acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deixa eu explicar isso aqui. Eles encontraram, na verdade, um escravo egípcio. Depois você lê o contexto, está lá a história. Esse homem aqui era um escravo. E ele tinha sido abandonado pelos amalequitas porque estava doente. Adoeceu? Larga no meio do deserto. Não vamos perder tempo com gente doente, não. Larga no meio do caminho. Deixa morrer no deserto. Aqui, ó. E este homem, ele realmente poderia ter morrido no deserto. Mas olha como Deus é bom. Olha como Deus é tremendo. Deus preserva a vida desse homem por amor a Davi. Foi este homem aqui que serviu de guia a Davi para levá-lo até onde estavam os amalequitas. Olha, veja uma coisa, irmão. Sempre que nós damos um passo de fé, a resposta de Deus é certa. Sempre que você toma uma atitude de fé, Deus se manifesta em favor da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Leia o versículo 16. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Estava lá os amalequitas fazendo uma churrascada, assa uma picanha,
assa uma maminha, prepara aí uma costela de porco, olha que tivemos uma vitória grandiosa, tá vendo que negócio de Deus, coisa nenhuma, ele diz que tem Deus, não tem Deus, olha aqui o que nós fizemos com ele, acabamos com a cidade de Davi, pegamos as mulheres todas, pegamos os filhos, tomamos a riqueza dele, cadê o Deus dele, cadê o Deus dele, vamos comemorar, não tem Deus. Era esse o clima. Continue. Versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. No momento que os amalequitas estavam comemorando com um grande banquete o que eles haviam feito contra Davi e seus homens, Davi chega de surpresa, ataca o acampamento dos amalequitas, uma batalha feroz, não fica um único amalequita vivo. Davi destrói todo, vence todos, mata os amalequitas, resgata todas as pessoas, não perdeu nem um grampo de cabelo. Nem coisa grande, nem coisa pequena. Deus disse: eu falei que você vai recuperar tudo, é tudo mesmo. Viu? Como é o nome daquele negócio que a mulher bota aqui para prender o cabelo? Esse nome é estranho, é piranha, né? Não tinha um nome mais bonitinho para botar nesse negócio, não? Então pega aquele grampo de cabelo, né? Olha, nem um grampo de cabelo eles vão ficar. Você vai recuperar tudo. Tudo. Você vai trazer tudo. Tudo que eles tomaram, você... Olha, irmãos, quando nós confiamos em Deus, não tem outra coisa acontecer na nossa vida senão vitória. Senão vitória. Esses amalequitas aqui pode ser uma doença que o médico diz que não tem cura. Esses amalequitas aqui pode ser uma crise financeira, pode ser dívidas. Às vezes a pessoa está endividada, ela não vê saída, ela não sabe mais o que fazer. Agora, cuidado. Deus só pode agir se você confiar em Deus. Se tomar a decisão errada, não conte com Deus. Quando ele tomou a decisão errada, quebrou a cara. Eu vou para Gate. Eu vou fazer uma corrente. Vai quebrar a cara. Deus não age através dessas coisas. Eu vou botar um copo com água na frente do rádio. Deus não age através de copo com água na frente do rádio. Eu vou fazer um culto para quebrar maldição. Jesus já quebrou todas as maldições. Não tem mais maldição nenhuma para ser quebrada, meu irmão. Jesus fez a obra completa. Eu estou numa grande dificuldade. Eu acho que eu vou ali fazer uma fogueira santa. Eu acho que lá está a solução. Vou pegar R$1.000 e vou fazer um pedido a Deus. Olha, isso é uma decisão errada. Vai trazer problemas para a tua vida. Eu fui almoçar com nosso irmão Carlos, e nós estávamos almoçando, conversando, numa churrascaria que tem aqui, a Monsenhor Tabosa. E eu disse assim a ele, eu digo, olha, algum tempo atrás eu almocei numa churrascaria aqui de Fortaleza, estilo dos Pampas. Tinha sempre muitos outdoor na cidade, não tinha? Fechou, não foi? Faliu, não foi? Aí o irmão Carlos e a esposa dele disseram, pastor, acabou. Eu digo, não tem mais? Não. Tinha aqui na Bezerra, tinha uma lá nas Dunas, como quem vai para a Praia do Futuro. Uma vez eu fui com a minha esposa lá. Tinha uma lá na Maraponga. Eu digo, fechou, faliu. E eles disseram assim, pastor, o dono daquilo ali frequentava a seita universal. Olha, a pastorzada, pastor entre aspas, só vivia no rádio e na televisão. Seu Albert, um abraço, o senhor é um abençoado. Deus é contigo, seu Albert. E toda a corrente, seu Albert, cheque de 10.000.
Disse, quem pode com 10 mil? Ele disse que o seu Albert levantava 10 mil. 10 mil. 10 mil. Olha, estou me dando bem. Estou me dando bem. Deus está fazendo coisas grandes. Olha como está crescendo o meu negócio. Olha como a coisa está indo. Há caminhos que aos olhos do homem parecem levar a Deus. Mas o fim desses caminhos conduzem à morte. Conduzem à morte. Faliu, meu irmão. Acabou tudo que o homem tinha. Olha, Deus não age através dessas coisas. Deus só age quando você vive por fé. A palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Na palavra. Pela fé nas promessas. Olha como é que Davi agiu. Pela fé no que Deus disse. Persegue. Você vai conseguir chegar neles. Você vai derrotá-los. Você vai recuperar tudo que eles tomaram de você. Senhor, confiando nessa palavra, eu vou lá à luta. Confiou na palavra. Confiou nas promessas de Deus. Confiou no poder sobrenatural de Deus. Mas Davi, você não sabe para onde eles foram. Você não sabe nem que direção os amalequitas tomaram. Deus vai me conduzir a eles. Deus vai me dar uma boa direção. Encontraram um escravo egípcio abandonado no meio do deserto. Um homem que era para ter morrido no deserto. Deus preservou com vida. Diz, não, é você que vai guiar Davi até os amalequitas. Ele guia Davi até os amalequitas. Aleluia. Então, sempre que você tomar uma atitude de fé, sempre que você der um passo de fé, Deus vai te levar a grandes vitórias na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, todas essas experiências aqui que Davi teve, fez deste homem um homem muito melhor. Todas essas experiências fez de Davi um homem com uma fé muito mais sólida em Deus. Fez com que Davi tivesse a sua confiança em Deus, uma confiança inabalável. Eu quero terminar mostrando o que Davi escreveu no Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Vamos ler do 3 em diante. Olha como essas experiências produziram um efeito positivo na vida desse homem. Ele olhou para a sua vida, ele tirou lições dos seus erros, ele tirou lições das suas falhas, ele tirou lições dos seus pecados, ele tirou lições das suas decisões erradas, e ele diz, não tem outra alternativa a não ser confiar em Deus. A vitória só vem quando nós confiamos em Deus. Aí ele passou a ter uma fé sólida. Aí ele passou a ter uma confiança inabalável em Deus. E ele escreve o Salmo 37. E no versículo 3 ele diz, confia numa corrente de 12 semanas. Não? Ah, não, desculpa. Ai, Jesus, às vezes esse meu óculos dá uns problemas, que eu vejo umas coisas estranhas aqui na Bíblia. Ah, desculpa, confia num copo com água colocado na frente do rádio da televisão. Também não. E quantas milhões e milhões de pessoas no nosso Brasil confiando nessas coisas. A televisão cheia de gente que se diz de Deus, induzindo o povo de Deus a uma crença errada. Induzindo as pessoas a crerem em objetos, a crerem em coisas. Não. Confia no Senhor. Confia em Deus. Faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Faz o bem. Faz o que Deus manda. Faz o que Deus determina. Se alimenta da verdade. Você sabe o que é você ir para um lugar chamado igreja e o pastor ocupar um púlpito e dizer, cuidado, irmão, que o diabo vai entrar na tua vida. Cuidado que ele está ali na porta. Se você der uma bobeira, ele volta com mais 7. A pessoa está se alimentando de mentiras. Porque a minha Bíblia diz, num português claro, que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele derrotou o diabo. Ele destruiu o diabo. Ele colocou os demônios em algemas eternas. Esta é a verdade da Bíblia.
aqui nesse ministério, você não encontra pessoas aqui falando de diabo. Aqui você não encontra pessoas, porque o diabo, porque o diabo. É o que você mais vê aí fora. Pessoa tropeça numa pedra, olha o que o diabo fez comigo. Olha o que o diabo? Que diabo? Comete os seus erros, comete as suas falhas, aí diz assim, isso foi o diabo, olha o que o diabo fez com o irmão. O diabo fez com o irmão, não. O irmão não estava vivendo uma vida santa, o irmão não estava fazendo o bem, o irmão não estava praticando a palavra, olha, praticou o erro. Aí joga a culpa no diabo. Dois irmãos dentro da igreja se estranham, começam a brigar entre si. Aí o outro diz, olha o que o diabo está fazendo. Isso é o diabo. Diabo coisa nenhuma, querido. Que diabo? Não, isso é a carne. Se a carne não é alimentada pela verdade, começa a tomar atitudes erradas. Não é diabo coisa alguma, é a carne. Viu? Então ele diz, agrada-te do Senhor, versículo 4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Agrada-te de Deus, meu irmão. Sinta prazer nas coisas de Deus. Sinta prazer de estar na igreja, quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Agrada-te de ler a Bíblia. Tem gente que não lê a palavra. Pastor, eu não tenho tempo. Tem, sim, senhor. Se você disser que não tem tempo, você está mentindo. Todo mundo tem tempo. Você tem tempo para cuidar do carro, você tem carro. Você tem tempo para cuidar da casa, tem tempo para fazer almoço, tem tempo para fazer janta, tem tempo para ligar a televisão, tem tempo para assistir programa, tem tempo para assistir futebol, tem tempo para ouvir rádio, tem tempo para ler revista, tem tempo para ler jornal, tem tempo para discutir sobre política, tem tempo para falar sobre tudo. E não tem tempo para ler a Bíblia? Que história é essa? Então agrada-te do Senhor. Tira tempo, meu irmão, para ler a palavra, meditar na palavra. Agrada-te do Senhor. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Olha, quando eu digo ser de oração, não é aquela coisa de, vamos para o ciclo de oração e ficar orando de meio-dia a 6 da tarde. Não. Jesus disse, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Ele disse isso. Não se assemelhe aos pagãos, que presumem que é pelo muito falar que Deus os ouve. Não. Antes de vocês pedirem alguma coisa, Deus já sabe o que vocês irão pedir. Deus já sabe o que você necessita. Não é pelo muito falar. Quando eu digo seja um homem de oração, seja uma pessoa que não toma nenhuma decisão sem consultar Deus. Ore. Peça direção a Deus. Às vezes eu estou dirigindo o meu carro, precisando de uma direção de Deus, eu estou em pensamento orando. Ninguém está sabendo que eu estou orando. Para num sinal de trânsito, o sinal fechou, eu estou ali, Senhor, me dá uma direção, meu Deus, como é que eu faço? Que decisão eu tomo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Vou, não vou, né? Estou ali falando, e logo vem a direção de Deus, irmão. É isso que eu quero me referir quando eu digo seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Não faça as coisas pela tua cabeça. Não faça as coisas precipitadamente. Então, no versículo 5, ele fecha com chave de ouro e ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aleluia. Entrega a tua vida a Deus, entrega os teus problemas na mão de Deus, confia em Deus, que tudo mais Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor, está aqui a minha vida. Senhor, estou com um problema. Senhor, meu filho está fumando maconha. O que é que eu faço, Deus? Já dei conselho, já falei, já fiz tudo. Eu estou colocando nas tuas mãos. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou ficar desesperado. Eu não vou perder noite de sono. Eu não vou perder a minha calma. Eu confio que o Senhor vai dar uma boa solução em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais ele fará. Eu estava ainda há pouco atendendo o irmão Nilson. É um testemunho lindo. Quando que você imaginava que Deus ia tirar a tua filha das drogas? Nunca. Conselho não faltou. Palavras não faltou. Não tinha jeito. Porque tem horas, irmão, que a gente enfrenta problemas que a gente faz o que é possível fazer.
Tem uma hora que você esgota tudo. Você diz, não tenho mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. O que eu faço agora? Entrega teu caminho ao Senhor. Vou confiar em Deus. Não adianta eu fazer mais nada, não tenho mais o que fazer. Eu vou confiar em Deus. Eu vou para a igreja, eu vou levantar minha cabeça, eu vou crer que a vida da minha filha está na mão de Deus. Deus vai agir. Deus agiu na hora que ela tomou uma overdose de crack, a pior droga que existe. Numa UTI de hospital, está lá aquela moça ali, ó, aquela bela moça. Olha o pai chorando de lado. E quando os médicos diziam, olha, está em coma, vai morrer. Nesse momento ela teve um encontro com Deus, numa UTI. E agora está aqui, ao lado do Pai, convertida, louvando e glorificando ao Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Nilson, fica de pé com a tua filha para a igreja ver quem é. Olha só, pai e filha. Você sabe quem é esse rapaz aí, o pai dela? Ele já deu testemunho aqui na igreja, eu posso dizer. Um dos maiores traficantes de drogas lá do Serve Luiz. Tá ali, ó. E a filha acabou seguindo o caminho das drogas. Ele se converte, vem à igreja, passa a confiar em Deus. A família toda de igrejas da lei. Se você não orar, Deus não vai honrar. Se você não pagar o preço, Deus não vai te salvar a tua filha. Esse não tem que pagar preço nenhum, ele dizia. Jesus já pagou todo o preço. Não tenho que pagar mais preço algum. Eu só tenho que confiar em Deus. Mas você tem que fazer jejum. Não, não tenho que fazer jejum não. Eu não sou judeu. Jejum era para os judeus. Era um rudimento judaico. Eu não estou vivendo entre os judeus. Eu não estou vivendo debaixo de lei. Eu estou vivendo a dispensação da graça. E ele diz, pastor, quando Deus agiu, eu dei testemunho. Eu digo, está vendo? Ah, é. Realmente grande é a tua fé. E grande é a tua fé mesmo, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode glorificar a Deus com palma. Bem forte, bem forte. Aleluia. Glória a Deus.